3, 2, 1. Ok. Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui na nossa EBD1, Escola Bíblica Dominical, Ensino Bíblico Dominical 1, da Igreja Batista Aliança Eterna. Eu estou aqui com o nosso irmão Guilherme. A paz, irmãos. Muito feliz de estar aqui novamente para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Queria saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que seja uma aula edificante e transformadora a todos nós. Com o nosso irmão Ricardo. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Que Deus nos abençoe mais esse ensino. Eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Amém. Bom dia para você que nos acompanha no domingo pela manhã. Vamos iniciar, então, nossa escola bíblica com uma oração, tá bom? Feche teus olhos, inclina sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos, Pai, ainda que de maneira online, Senhor. Ansiamos, Senhor, por estarmos presencialmente, Senhor, com os nossos irmãos, mas enquanto isso, Senhor, nos dá a oportunidade, Senhor, de aprendermos mais da Tua palavra juntos, Pai, que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos ensinar, que nós possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, e que o Teu amor, Senhor, possa cada vez ser mais vivido e realizado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá, gente? Vamos começar, então, mais uma aula da nossa EBD, nosso ensino bíblico 1. E a aula desta semana é a aula 8, Destino Eterno. Então, os irmãos aí que já são da classe da EBD1 já estão acompanhando essa continuação das aulas. E o nosso texto base é Lucas 16, versículo 19 até o 31. Lucas capítulo 16, 19 até o 31. Vamos ler para a gente pontuar esse início da nossa aula. Lucas 16, 19 diz assim, ó. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, irmãos, então, Jesus ele traz para a gente essa história do rico e do Lázaro,
E é importante para a gente pontuar esse assunto sobre o destino eterno, porque é realmente isso que essa história traz para a gente. É realmente isso que essa história desvenda para a gente, revela para a gente o destino eterno. A história traz tanto para a gente a vida terrena desses homens, quanto traz para a gente também o destino eterno deles. Então, vamos continuar aqui para a gente introduzir o assunto com os irmãos. O que acontece quando as pessoas morrem? Para entendermos o destino eterno, precisamos também entender este outro assunto, a morte. Então, um pouquinho antes da gente entrar, propriamente dito, no destino eterno, vamos entender um pouquinho sobre a morte. O que a Bíblia nos ensina sobre a morte? O que é a morte? A morte é a separação da alma do corpo. E por meio dela, o homem é introduzido no mundo invisível. A Bíblia descreve essa experiência de várias maneiras. Voltar ao pó, Gênesis 3,19. Vamos abrir lá, Gênesis 3,19, para a gente ver essa citação. Pode ler, Guilherme. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso mesmo. Então, a Bíblia descreve essa experiência dessa forma, como o ser humano vindo do pó, voltando ao pó. Adormecer também é uma forma que a Bíblia escreve essa experiência de morte. João 11:11. Eu leio para nós, Joe. João 11:11 diz assim: Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, aí a gente tem a passagem onde Jesus ressuscita Lázaro e ele usa esse termo de adormecer quando está tratando da morte dele. A gente também tem o termo partir que a Bíblia utiliza, está em Filipenses 1:23. Diz assim, ó: Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, aqui o apóstolo Paulo dizendo sobre o desejo dele de estar com Cristo, de partir e estar com Cristo, e também, dentro do contexto, o desejo dele de continuar realizando a obra de Deus e auxiliando a igreja. Por que os homens morrem? As causas da morte física do homem são, como já é sabido, doença, idade, acidente, etc. Mas a origem da morte entre os homens tem causa espiritual. O pecado produziu a morte espiritual e física. Gênesis 2:17. Eu leio aqui. Gênesis 2:17. Diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui a gente vê Deus advertindo Adão e Eva para que eles não comam da árvore do bem e do mal. E, portanto, a morte física, ela é a expressão externa da morte espiritual, que, por sua vez, é a consequência do pecado. Então, irmãos, a gente entende que a morte física do ser humano, na verdade, ela é a expressão de uma morte espiritual que aconteceu. E essa morte espiritual, ela veio por conta do pecado, por conta da entrada do pecado, por conta da rebelião de Adão e Eva, por conta da desobediência deles. Então, a morte entra a partir desse momento que a desobediência acontece, que a morte espiritual acontece e a morte física como consequência disso tudo. A gente pode seguir, então, para o próximo slide. A gente continua falando sobre esse tópico, sobre a morte. E por que os cristãos morrem? Não sei se os irmãos já se pararam para perguntarem sobre isso, para se questionarem a respeito disso.
Porque, como a gente viu, o pecado é a causa da nossa morte. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que Cristo já morreu pelos nossos pecados. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Ele já foi moído pelas nossas iniquidades. O que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a gente sabe que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não seria espantoso se os cristãos deixassem de morrer. Porque se o pecado ele é uma consequência, na verdade, se a morte é uma consequência do pecado, e se a consequência do pecado já foi posta em Cristo, na cruz, se Cristo já levou sobre si a consequência do pecado, então os cristãos não precisariam passar pela morte. Mas ainda assim eles passam, porque a morte ela não se manifesta somente como um castigo, como uma consequência do pecado. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Os cristãos eles também morrem porque os benefícios da salvação são gradativos. O último inimigo ainda não foi destruído. 1 Coríntios 15, 22 e 25. Vamos abrir lá, gente? Para a gente entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele fala que o último inimigo ainda não foi destruído. Pode ler, Rica. Eu leio 1 Coríntios 15, 22 a 26. Isso mesmo. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Glória a Deus, hein? Glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo. Então, os cristãos, eles morrem porque os benefícios da salvação são gradativos. Cristo, ele já venceu a morte. E ele vai conceder essa vitória aos cristãos, tudo dentro da ordem que Deus estabeleceu. Primeiro, o reino de Deus se estabelecendo de forma plena, de forma completa. Jesus, ele vindo à terra. E então, sim, a gente recebendo um corpo glorificado, nós sendo ressuscitados com Cristo, como o Ricardo leu aí. Assim como a gente morreu em Adão, a gente passa a viver em Cristo, a gente passa a ser vivificado com Cristo, ser ressuscitado como Cristo foi ressuscitado. É isso que a Bíblia nos ensina. Pode falar. Eu só queria comentar, isso fica bem claro, que Deus não queria a morte do homem fisicamente, tanto que ele criou Adão para se relacionar perfeitamente com ele. A gente vê isso em Romanos 7:10, que fala assim: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então, aqui a gente consegue ver como o pecado realmente ele enganou. Aqui a gente entende Adão, né, sendo enganado pela serpente ali e pela mulher. A gente enxerga claramente como o pecado entrou e trouxe toda a morte com ele, fazendo a separação. E como você bem disse, Cristo é que nos religou à árvore da vida. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai detalhar um pouco mais isso, ó. E Deus escolheu permitir que passemos pela morte antes de recebermos todos os benefícios da salvação que foi conquistada para nós. Vamos abrir em Hebreus 2, 6 a 18, que traz para a gente isso de uma forma bem detalhada. Hebreus 2, 6 a 18 diz assim: antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites,
fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória, e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Gente, aqui o autor de Hebreus está remetendo ao Jardim do Éden, ao paraíso, tá? A forma como Deus criou o homem, como Deus estabeleceu o homem. E aí ele continua dizendo, agora, porém, agora, na nossa condição, depois da queda, como pecadores, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então, agora, o homem não tem mais domínio sobre todas as coisas. Ele não tem mais governo sobre todas as coisas. As coisas não estão mais sujeitas ao homem. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus como homem, ele está dizendo, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, aqui ele traz a redenção, o plano de salvação. O homem perdeu o domínio sobre todas as coisas, porque o pecado entrou. E aí o autor de Hebreus está trazendo para a gente que Cristo está pagando o castigo pelo pecado do homem, que Cristo pagou o castigo pelo pecado do homem. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, aqui o autor de Hebreus dizendo que Deus nos santificou em Cristo. Como Cristo pagou pelos nossos pecados, nós somos santificados por ele. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também a ele, igualmente, ele participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, irmãos, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que o homem foi constituído para ter domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Mas ele perdeu esse domínio quando o pecado entrou. Quando o pecado entrou, agora o homem ele ficou sujeito à morte. Aqui, o que a gente acabou de ler, que ele ficou em escravidão, sujeito à morte. Ele ficou preso pelo pavor da morte. Agora, o medo da morte domina o homem. Mas Cristo vem e Cristo vive de maneira santa, de maneira perfeita, e mesmo assim decide morrer. Quando ele decide morrer, ele traz sobre ele a condenação que era para o homem receber. Ele trazendo sobre ele a condenação que era para o homem receber, ele pode dar ao homem aquilo que só ele merecia, aquilo que só ele tinha direito. E a morte não pode contê-lo, como diz em Atos 2, a morte não pode conter Jesus. Como ele é perfeito, ele pagou o preço pelos nossos pecados, mas a morte não pôde contê-lo, porque ele era perfeito, ele era santo. E Deus o exaltou dessa forma. E dessa maneira, o que ele faz por nós? Ele nos liberta a fim de que ele consegue destruir o poder da morte. Ele destrói o poder da morte, porque a morte não pode detê-lo. E ele livra todos que tinham pavor da morte, todos que estavam sujeitos à morte, ao pecado, porque agora ele venceu a morte por nós. Então, nós não precisamos ter medo da morte. E aí no 16, ele continua dizendo, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas
se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, aqui o autor de Hebreus, ele fecha que Cristo foi tentado, ele passou pelo medo da morte, ele passou por tudo isso, mas ele venceu tudo isso. Ele venceu tudo isso e ele tem domínio sobre todas essas coisas. Ele tem domínio sobre a morte, ele tem domínio sobre tudo isso, porque ele venceu tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. E ele nos concede essa vitória nele. Como ele venceu tudo isso por nós, ele concede essa vitória nele. Então, antes, a gente que estava sujeito ao medo da morte, por conta do pecado, a gente perdeu o governo, o domínio sobre todas as coisas, Cristo conquistou isso por nós. Cristo venceu isso por nós. E ele nos garante que ele vai manifestar esse domínio e esse poder nas nossas vidas. Então, a gente vai vencer a morte através do que Cristo fez. Através da vitória que ele nos trouxe, a gente vence a morte. Meus irmãos, então, seguindo aqui, ó, a morte também completa a nossa santificação. A morte como castigo pelo pecado não se aplica mais a nós. Agora ela passa a ser algo que Deus nos traz para nos tornar mais parecido com Cristo. Uma porta para a vida. 1 João 3:2. 1 João 3:2. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém. Então, aqui a gente vê qual que é o propósito de Deus para nós. É que a gente seja semelhante a ele, para que a gente o veja como ele é, e para que a gente vença a morte assim como ele venceu. Então, é isso que a Bíblia nos promete, que essa morte que nós ainda não temos a vitória completa, na verdade, essa vitória vai ser concedida a nós, dentro do processo que Deus estabeleceu. Então, por isso que a gente continua morrendo como cristão, porque esse benefício da salvação, ele vai ser concluído no final, na consumação de todas as coisas. Então, por enquanto, a gente vive os outros benefícios da salvação, que são muitos, onde nós somos filhos de Deus, onde nós temos certeza da nossa salvação como filhos de Deus, onde nós nos unimos ao corpo de Cristo, onde nós somos capacitados pelo Espírito Santo e muitos outros benefícios da salvação. Nós vivemos todas essas coisas e nós cremos em um Deus que já venceu essa morte, que um dia ele vai permitir que a gente também vença, que um dia ele também vai trazer para nós essa vitória e essa consumação. Então, ele venceu todas as coisas e ele vem nos dando vitórias sobre todas as coisas, a cada dia. Deus vem nos santificando e nos acrescentando vitórias sobre todas as coisas, nos tornando mais parecidos com ele e, assim, vencedores em todas as coisas. E essa consumação vai acontecer no momento que nós recebermos o nosso corpo glorificado. Então, a morte agora faz parte de um processo de santificação. Tá dentro do processo que Deus estabeleceu para nós. Então, é necessário que a gente morra para que a gente esteja com o Senhor e que no momento adequado, no momento oportuno, ele nos dê o corpo glorificado após o juízo e que a gente viva com ele eternamente, com o corpo glorificado, imortal, sem medo da morte, sem o temor da morte. Amém, irmãos? Eu só queria comentar que é muito importante a gente falar isso, porque o corpo é a única coisa que ainda nos liga ao pecado, né? Porque a gente já está livre enquanto espírito, mas o nosso corpo ainda representa o pecado. Então, Paulo, se não me engano, aos Coríntios, na carta aos Coríntios, ele fala que quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito será aniquilado. Então, a nossa último resquício de defeito, de pecado, de queda, a gente vai estar liberto, porque Deus vai nos livrar desse corpo corruptível para que a gente tenha o mesmo corpo glorificado, como você disse,
e aí o imperfeito fica para trás e será aniquilado. E acho que essa palavra é muito forte quando a gente pensa que a gente vai ser como ele, né? A gente estava até falando na aula passada da angiologia, quando a gente tiver o mesmo corpo que Jesus, aí realmente a gente vai entender o que fala aqui, né, no que a gente acabou de ler, que ainda não se manifestou o que a gente há de ser. Então, realmente é uma coisa gloriosa. Amém, é isso mesmo. É a combinação de todas as coisas, né? Deus estabeleceu um processo de santificação para o ser humano, onde o clímax, a consumação de tudo, será essa vitória sobre a morte, o último inimigo a ser destruído. Meus irmãos, vamos continuar então, passando para o próximo slide. Continuando nesse tópico da morte, que é muito importante, o que a Bíblia não ensina? Purgatório. É o primeiro ensino que a gente vai tratar. É um dogma da Igreja Católica, seria um lugar de purgar, pagar, purificar, expiar os pecados, a fim do cristão ser purificado do pecado até ficar pronto para ser recebido no céu. Nós que cremos no sacrifício de Cristo, nós que entendemos a doutrina da justificação, nós sabemos que isso já foi providenciado para a gente, né? A gente entende isso. Entretanto, o Novo Testamento reconhece apenas duas classes de pessoas, as salvas e as não salvas. Não existem aquelas que estão no processo, no purgatório. O destino de cada classe determina-se agora, na vida presente, o único período probatório. Hebreus 9:27 traz isso para a gente. Hebreus 9:27. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, aqui a Bíblia deixa bem clara que esse é o nosso momento de ser salvo, de ser purificado, de ser expiado, e tudo isso, de ter os nossos pecados pagos, esse é o momento. Não existe um outro momento. Depois da nossa morte, vem o juízo, vem o resultado. Se nós somos salvos, purificados, expiados, temos os nossos pecados pagos ou não. É isso que a Bíblia nos ensina. 2 Coríntios 5:10 também traz isso para a gente. 2 Coríntios 5:10, eu leio aqui para a gente. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por meio do corpo. Então, depois da nossa morte, não tem essa de fazer bem com a alma, né? Porque se a morte é a separação da alma com o corpo, então é o que a gente fez durante o corpo, durante o momento que a alma estava junto com o corpo, durante a vida. Então, o bem ou mal com o corpo, dentro do corpo, né? Agora, bem ou mal só da alma não vai ter essa oportunidade de ser julgado a partir disso. Amém? E até essa questão, voltando um pouquinho, né, do purgatório, se nós crêssemos nisso, né, nós estaríamos afirmando que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, né? E a gente sabe que o sacrifício de Jesus foi suficiente, e ele mesmo falou, está consumado, né? A gente não poderia fazer nada para pagar nada, né? A gente só pioraria a situação. O único que poderia, né, pagar é o Senhor Jesus, e o sacrifício dele foi perfeito, completo e consumado, né? Não ficou nada para trás. É isso mesmo, é isso mesmo. Senão não seria eficaz, né? Exatamente. Senão o sacrifício de Cristo não seria eficaz. Só complementando, esse não era um entendimento da igreja primitiva, né? Isso passou a ser, digamos, um dogma da Igreja Católica a partir de 1274. Então, foi muito depois da Igreja primitiva que a Igreja Católica começou a adotar essa regra de fé, digamos assim. Sim, isso mesmo. Bom, o segundo ponto que a Bíblia não ensina, que é importante a gente esclarecer, é o sono da alma. É o pensamento segundo o qual a alma ficaria dormindo após a morte.
A Bíblia fala da morte como sono, mas como eufemismo. Eufemismo, irmão, seria uma figura de linguagem quando você utiliza uma palavra mais branda para descrever algo mais grave, tá? Para significar a morte, e não que a alma fique dormindo literalmente. Segundo a Pedro 3,4, tem um exemplo desse eufemismo sendo utilizado. Eu leio aqui. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, aqui, na carta de Pedro, a gente vê Pedro relatando a abordagem dos escarnecedores em relação à volta de Cristo. E os escarnecedores, aqueles que estavam escarnecendo da volta de Cristo, eles usaram esse eufemismo, eles usaram essa linguagem. Desde que os pais dormiram, existia essa promessa da volta de Cristo. Quando eles estão dizendo pais dormiram, os pais morreram, né? E até o momento ainda não havia sido concluída. Então, a Bíblia tem esse exemplo da morte sendo usada como sono, mas como eufemismo. Vamos ver João 11:13, deixa isso bem claro para a gente também. É que eu leio, Joe? Eu leio aqui. Por favor, Rico. Diz assim, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Porém, Jesus falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles suponham que tivesse falado do repouso do sono, né? Se eu puder completar aqui, versículo 14, ele fala, né? Então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, aqui a gente tem esse exemplo, né? Que a morte, na verdade, ela tem a palavra dela substituída pelo sono, mas isso não tem nada a ver com o destino eterno, com o que acontece após a morte, tá? Porque a revelação que a Bíblia nos dá sobre pessoas que morreram é de gente consciente e bem desperta. Jesus, e até em João capítulo 6, Jesus diz que Deus é Deus dos vivos, né? Deus não é Deus dos mortos, né? Então, traz essa questão da consciência. Vamos ver Apocalipse 6, 9-11, que tem um exemplo bíblico para a gente, dessa consciência das pessoas que morreram. Apocalipse, capítulo 6, verso 9, diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, Senhor santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Bom, era até o 11, né? Até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, aqui, em Apocalipse, João teve essa revelação e nos mostra claramente os mártires com uma oração imprecatória, né? Aquela oração pedindo justiça da parte de Deus pela morte deles, e a gente vê essa consciência, vê esse clamor, essa capacidade de consciência das pessoas que morreram, né? Dos mártires que a gente vê aqui em Apocalipse, capítulo 6, tá? Um outro tópico importante para a gente esclarecer é a reencarnação. Reencarnação é a ideia de que o espírito da pessoa morta volta à Terra em outra pessoa ou em outro ser. A Bíblia diz que ao homem só uma vez é fornecido o juízo, né? A Bíblia diz que ao homem é só uma oportunidade e depois disso vem o juízo. Não tem essa questão da reencarnação. É o que a gente leu lá em Hebreus 9:27, tá? Se vocês puderem ler só a última linha para mim aí, o finalzinho,
ficou um pouquinho cortado para mim pela questão do slide aqui do quadro. Tá. Pode ler? Só a última frase aí. Ok. A Bíblia diz que o homem morre só uma vez e depois vem o juízo. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, agora lendo a frase de maneira completa, é isso mesmo. A Bíblia diz que o homem morre só uma vez e depois vem o juízo. Tá bom, irmãos? O que a gente leu em Hebreus 9, 27. Vamos seguir, então, para o próximo slide. O destino dos justos. Agora a gente já tratou um pouquinho sobre a morte, a gente já entendeu o que é a morte, por que as pessoas morrem, qual que é a origem disso, por que os cristãos continuam morrendo, tem um outro propósito, um outro significado, um outro porquê, né? E a gente já viu também algumas opiniões a respeito do que acontece com as pessoas quando elas morrem e o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos mostra. Agora a gente vai entrar propriamente no destino eterno, que é o tema da nossa aula. Destino dos justos. Os justos são destinados à vida eterna na presença de Deus. Deus criou o homem para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo neste mundo, como também desfrutar eternamente de sua presença no mundo vindouro. Onde quer que Deus se revele pela sua presença pessoal e pela glória celeste, aí é céu. Então, a Bíblia nos mostra que, como a gente leu em Filipenses, nós vamos estar com Cristo, nós vamos estar junto com o Senhor. Né? E a Bíblia o tempo todo coloca para a gente o céu como essa dimensão onde o Senhor está e aonde o reino dele é estabelecido. Então, a gente também vê que aonde o Senhor está é que o céu se estabelece. Que a presença de Deus é que estabelece o céu. Né? O pastor Júnior costuma dizer: se Deus for para o inferno, fisicamente dizendo, o inferno vira céu. Porque a presença de Deus é que estabelece toda a beleza, todo o reino, todo o poder que a gente remete ao céu. O destino dos justos é o céu. Descreve-se o céu por vários títulos. Paraíso, literalmente jardim, remete à felicidade e à comunhão plena com Deus dos nossos primeiros pais ao caminhar e conversar com o Senhor. Apocalipse 2, 7. Eu leio aqui, Joe, para nós. Apocalipse 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, aí a gente vê a Bíblia trazendo para a gente, né, na revelação do Apocalipse, o que nos espera, né, e trazendo isso como o paraíso de Deus, né, como o jardim de Deus, trazendo a árvore da vida, que foi descrita lá em Gênesis, agora para a gente no paraíso de Deus. A Bíblia também trata o céu como a casa de meu pai, com muitos aposentos, o que descreve o conforto, o descanso e a comunhão do lar. Tá cortando aí, gente, mas se eu não estou enganado, é João 14, 2. É isso mesmo, João. João 14, 2, eu leio aqui. Beleza. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É isso mesmo. Ô, Gui, lê o versículo 1 para a gente. Versículo 1 fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. É isso mesmo. Aí ele continua, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, Deus nos traz essa descrição, né, de casa, que remete a gente a esse conforto, esse descanso, essa comunhão perfeita com Deus. E pátria celestial, o que sugere a ideia de uma sociedade organizada. O país celestial, a caminho do qual estamos viajando, como Israel naquele tempo se dirigiu a Canaã, a terra prometida. Hebreus 11, 13 e 16. Hebreus 11, 13 e 16. Diz assim, ó: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe,
e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. No contexto aqui, o autor de Hebreus está tratando dos heróis da fé, especificamente de Abraão, da jornada de Abraão, né, indo para a terra prometida, que posteriormente seria conquistada por Israel. E aí a Bíblia nos mostra que isso, na verdade, é um símbolo da pátria celestial, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, a gente consegue ter já uma imagem importante dessa eternidade na presença de Deus, descrito como paraíso, como a casa de meu pai, como uma pátria celestial. Tudo isso ajuda a gente a ter essa compreensão. Vamos seguir, então. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Fica à vontade, tá? Eu acho que é isso mesmo. Estava até lendo aqui Eclesiastes, né, que o pó volta à terra, como era, e o espírito a Deus. Né? Então, a gente vê que a alma vai realmente para o céu ou para o inferno, mas o espírito que pertence a Deus, ele retorna a Deus mesmo. Então, é bem interessante a gente fazer essa divisão, porque muitas vezes a gente acaba misturando os dois, né? Que é espírito, que é alma. E aqui nesse versículo que eu estava lendo aqui, Eclesiastes 12:7, ele fala que o espírito volta a Deus, porque pertence a ele, mas a alma é que vai desfrutar da salvação por meio da fé em Jesus Cristo, ou, infelizmente, a perdição pela rejeição de Jesus. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos entrar agora no destino dos ímpios, né? Gente, só explicando para os irmãos, quando a gente fala destino dos justos, aqueles que são justificados por Cristo, né? Como Paulo diz em Gálatas, que é impossível que alguém seja justificado pela lei. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Né? Então, Cristo é que nos justifica. E aqueles que não são justificados em Cristo são ímpios, né? Aqueles que não tiveram seus pecados perdoados, eles são os ímpios, né? Aqueles que continuam não nasceram de novo, né? Aqueles que continuam na natureza pecaminosa. O destino dos ímpios é estar eternamente separado de Deus e viver em extremo sofrimento por toda a eternidade, em um estado de perdição eterna. Né? Então, aqueles que estão em rebeldia contra Deus, aqueles que estão em desobediência diante de Deus, têm esse destino. Vamos ler lá em Apocalipse 21:8. Apocalipse 21, verso 8, diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, é isso mesmo. Então, a gente vê aqui em Apocalipse que não sobra para ninguém, né? Não sobra para ninguém. Essa lista aí pega todo mundo, ela pega todo mundo, e exatamente aqueles que têm seus pecados pagos por Cristo, aqueles que têm agora a justiça da parte de Cristo e se arrependeram de seus pecados, esses sim são justificados. E aqueles que não são justificados são aqueles que permanecem em desobediência, que não se arrependem do seu pecado, que permanecem em rebelião contra Deus. E esse é o destino deles. Eu trouxe para os irmãos uma ilustração bem famosa, um quadro bem famoso do estilo barroco do século XVII, A Queda dos Condenados. Peter Paul Rubens, se eu estou pronunciando certinho o nome do artista, né? Que traz para a gente essa figura da queda dos condenados, desse juízo, desse julgamento.
Vamos seguir para o próximo slide. Se alguém quiser complementar, fique à vontade, tá, irmãos? Vamos continuar falando do destino dos ímpios. Algumas ideias erradas a respeito do destino dos ímpios. Então, a Bíblia traz para a gente a questão do inferno, da perdição eterna, mas existem algumas ideias erradas de como esse inferno ele funciona, o que ele significa. Então, nós temos, a primeira ideia que a gente vai esclarecer é o aniquilamento. Alguns ensinam que as almas justos estão dormindo e dos ímpios Marcos 9, 43, 44. Ô, João, só repete a frase que você disse anteriormente, porque deu uma cortada. Ah, tá. Aniquilamento, é isso? Isso. Tá. Então, a primeira ideia que a gente vai esclarecer é aniquilamento. Alguns ensinam que as almas dos justos estão dormindo, como a gente viu lá, o sono da alma e tudo, né? E dos ímpios serão aniquiladas. Jesus disse que o sofrimento dos ímpios é eterno. Marcos 9, 43 e 44. Eu leio aqui. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o velho, nem o fogo se apaga. Então, é isso mesmo. Então, Jesus traz para a gente a questão do inferno como um fogo que não se apaga, né? Como um sofrimento que não termina. A segunda ideia importante para a gente entender é a do universalismo. Ensina que, no fim, todos serão salvos, porque Deus é amor e não pode condenar. Na verdade, são pessoas que têm uma definição de amor equivocada, né? Como a gente tem aprendido nos cultos, nas pregações. Deus é amor que também se manifesta em justiça. João 3,36. João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então é isso aí, né, Diogo? Igual você falou. É muito importante isso, né? Dessa ideia do amor, né? Igual você falou, a gente tá tendo os nossos cultos. Esse mês a gente falou bastante de amor. E a ideia errada que o mundo tem de amor, né? Mas Deus é amor e tem as suas consequências quando nós não temos esse amor na nossa vida, né? Quando nós não buscamos o verdadeiro amor. Então, não é que todo mundo vai no final, todos os caminhos levam a Deus, essas conversas aí que a gente escuta, mas o que a Bíblia nos ensina é completamente contrário a isso, né? É isso mesmo. Deixa eu só complementar, João, eu queria falar Pode que falar, Guilherme. o sacrifício de Jesus, ele foi feito justamente para nos livrar da ira de Deus, porque todos nós já estávamos destinados ao inferno. Então, a gente não está sendo salvo do diabo, a gente não está sendo salvo do mundo, a gente está sendo salvo da ira do próprio Deus. Então, se Deus ele é amor, como o Ricardo disse, ele também é justiça. E se ele é justiça e é perfeito, não tem como ele quebrar a justiça dele, porque aí ele estaria sendo falho. E se ele é falho, ele não é Deus. Então, só Deus é perfeito e justo, então ele precisa cumprir a lei que ele mesmo promulgou. Né? Amém. Isso mesmo. O amor de Deus não anula sua justiça e nem sua justiça anula o seu amor, né? Porque o nosso Deus ele é perfeito e tudo isso, na verdade, significa o amor de Deus. 1 Coríntios 13 diz que o amor ele não se alegra com a injustiça. Então, não tem como Deus ele agir de forma injusta e, mesmo assim, ele ser amor. Né? Então, a justiça de Deus traz para a gente o que realmente significa esse amor. Né? Outro ponto importante para a gente esclarecer é o segundo período probatório. Ensina que todos, no período entre a morte e a ressurreição, terão outra oportunidade para a salvação.
As Escrituras, entretanto, ensinam que na morte já se fixou o destino. Lá em Hebreus 9, e também o que a gente já leu em Lucas, mas vamos ver de novo? Ó, Lucas 16, 26, diz assim, ó, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, aqui a Bíblia traz esse exemplo para a gente, que não tem como essa salvação acontecer após a morte, né? Do probatório, que é semelhante ao purgatório também, né? E outro ponto importante, restauracionismo. Esta filosofia ensina que o inferno não é eterno, que é uma experiência temporária que purifica o pecador para entrar no céu. A Bíblia não ensina isso. Mateus 25, 41. Aí outro ensinamento parecido com o purgatório, né? Mateus 25, 41 esclarece isso para a gente. Eu leio aqui. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É isso mesmo. Então, fogo eterno, né? Preparado para o diabo e os seus anjos. Não era propósito de Deus que o homem fosse para o inferno, né? Mas o homem se colocou nessa posição de rebeldia, de rebelião contra Deus. E o homem que continua nessa rebeldia até sua morte, o destino dele é o mesmo dos anjos que se rebelaram, né? Porque o nosso Deus é justo, que a gente já conversou. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria só falar que, como você tinha falado, citado o pastor Júnior, né, que diz sempre que se Deus for até o inferno, ali vira o céu. Então, o inferno nada mais é que a ausência de Deus, ou seja, a ausência de todo o bem, né? Ali só haverá dor e ranger de dentes, porque realmente não há bem ali. Então, se não há bem, não há nada de bom. Então, realmente sobra isso para quem não não aceita, né, o evangelho, e Deus vai falar: apartai-vos, porque eu não conheço vocês, vocês não são meus, vocês não me aceitaram, então, vocês não me aceitaram, vocês não me querem, então eu dou a vocês simplesmente a minha ausência. É isso mesmo. O inferno, ele é a vontade do homem elevado ao máximo grau, não é? Verdade, Então, suas a Bíblia consequências. nos mostra, sim, a Bíblia nos mostra que o juízo de Deus sobre o homem é quando Deus tira todas as travas, quando Deus tira todos os freios, quando Deus fala, ó, vai, você quer fazer a sua vontade? Faz. Eu te entrego os seus próprios desejos. Isso é o juízo da parte de Deus. É quando Deus permite com que nós, seres humanos, façamos a nossa vontade. E olha para onde a nossa vontade nos leva. O inferno, ele é a manifestação da vontade do homem. O inferno é a vontade do homem sendo elevada em seu máximo grau, né? Você não quer rebelião contra Deus? Você não quer afastamento de Deus? Você não quer afastamento daquele que é belo, puro, santo, perfeito, bom? Você não quer nada que venha dele? O inferno é algo que tem essa ausência de Deus, né? Como o Guilherme disse. Amém, gente? Vamos seguir, então? Amém. Bom, agora a gente já caminha para a nossa conclusão. E eu quero concluir com os irmãos com a seguinte abordagem. Os cristãos não precisam ter medo da morte, porque a Escritura nos acalma dizendo que nem mesmo a morte será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler lá em Romanos 8, 38 e 39? Romanos 8, 38, 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então a gente não precisa ter medo, né? Na verdade, Jesus morreu para que ele pudesse nos libertar, né? Libertar aqueles que por toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, o que diz em Hebreus 2,15, que a gente já leu lá no começo. Então, é importante a gente ter essa consciência de que a morte agora na nossa vida, ela faz parte de mais um processo de Deus para nós. Faz parte de algo que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente seja mais parecido com Ele, né? Então, Deus, ele age em nossa vida o tempo todo para nos transformar, para que a gente seja mais parecido com Ele. E a morte é uma dessas ações da parte de Deus, para que a gente se torne mais parecido com Ele. Amém? Amém. Pra gente pode falar, desculpa, Ricardo. Gil, só um último comentário aí. Né, a gente sabe que Deus é perfeito e Ele sabe todas as coisas e não é por acaso que a gente está tendo essa aula hoje, né? A gente está vivendo um tempo que muitas pessoas estão nos deixando, né? E como a gente falou, né? Os cristãos também morrem e tal. Só que isso para o cristão é um prêmio, né? E essa aula eu creio que vem trazendo muitas respostas e muito conforto para muita gente, né? Para muitos de nós nesses tempos, né? O mais importante é que a gente não precisa temer a morte, pelo contrário, né? A morte do cristão é um motivo de alegria, por mais que, né? A gente fique triste quando é alguém próximo nosso, a gente vai ficar com a saudade, vamos falar assim, a saudade, né? A falta da pessoa, mas a gente sabe que ela está lá, conforme a gente falou, no descanso dos justos, né? E até nessa semana, né, a gente perdeu uma irmã querida, né? A Gi, e a gente sabe que ela está lá no descanso dos justos, né? Ela está lá no paraíso, ela está lá desfrutando face a face com o nosso Senhor. E é isso que nos traz a paz, né? É isso que nos traz o conforto. E isso é maravilhoso, né? E também nos traz essa responsabilidade da gente levar o evangelho, da gente anunciar o evangelho para todas as pessoas. A gente não sabe quem vai estar salvo, quem não, mas o nosso dever é anunciar. E eu tenho certeza que o Senhor já escolheu, já nos escolheu, e o nosso trabalho, o trabalho da igreja é anunciar essa boa nova, né? Que o Senhor venceu a morte, nós não temos mais medo da morte, né? Na verdade, a morte vai ser só mais um processo aí, como você bem explicou nessa aula, que vai nos levar para aquilo que a gente mais espera, né? Que é estar face a face com o Senhor, assim como alguns dos nossos irmãos já estão lá, vai chegar o nosso tempo também, e glória a Deus por isso. Amém. Na verdade, a morte é a conclusão do Uhum. plano de Deus na nossa vida, né? É a conclusão daquilo que Deus tinha para nossa vida. Deus conclui com isso, né? E a gente sabe que Deus tem um bom destino para nós, né? Que é junto dele, que é vivermos todas as promessas que ele tem para nós, que recebemos os benefícios da salvação que ele tem para nós. E tratando um pouquinho dessa questão dos benefícios da salvação e dessa questão do céu, da beleza do céu, eu quis trazer uma citação aqui para os irmãos, que ajuda um pouquinho a gente ter uma noção de quando a gente fala do céu e tal, né? Muitas vezes a gente tenta explicar, muitas vezes, aquilo que está além da nossa capacidade, né? A citação diz assim, ó: a topeira que vive no buraco na terra não pode compreender como é a vida da águia que se eleva acima das altas montanhas. Vamos imaginar um mineiro que nascesse em uma mina 500 metros abaixo da superfície e que aí passasse todos os seus dias sem nunca ter visto a superfície da terra. Como seria difícil tentar descrever as delícias visuais de verdes árvores, campos floridos, rios, pomares, picos de montanhas e o céu estrelado. Ele nada disso apreciaria, pois seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e não entrou em seu coração o conhecimento dessas coisas. Então, a Bíblia também traz para a gente, né? Que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem chegou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, né?
Então, quando a gente fala do céu, por mais que a Bíblia traga uma revelação maravilhosa para a gente só vai ter a dimensão perfeita quando a gente estiver lá. A gente só vai ter a capacidade de compreender de maneira perfeita quando a gente estiver lá. O que a gente pode crer, o que a gente pode ter certeza, que o nosso Deus, ele é um Deus que nos ama com um amor infinito, e que o nosso Deus, ele possui recursos inexauríveis, ou seja, recursos que nunca acabam. Então, você une essas duas coisas, junta essas duas coisas. Alguém que sente um amor infinito, enorme por outra pessoa e que possui todos os recursos do mundo para demonstrar esse amor para essa pessoa. E o que a gente tem? A gente tem o céu, a gente tem a glória, a gente tem a eternidade com ele. Então, aquele que nos ama de maneira incomparável, e que tem o poder, e que tem todos os recursos, e que é dono de tudo, ele nos preparou o melhor. A gente pode ter certeza disso. A gente pode ter certeza disso. Que aquele que nos ama com amor infinito e que tem toda a capacidade de demonstrar esse amor, todos os recursos para demonstrar esse amor, com certeza vai nos demonstrar esse amor com ele na glória por toda a eternidade. É isso que a gente pode ter certeza, é isso que a gente pode descansar, que a nossa maior alegria aqui na Terra não se compara com nenhum segundo que a gente passe com ele na eternidade. Como o Ricardo disse, é a premiação, né? É o desfecho, é a cereja do bolo, nosso encontro com ele, né? O apóstolo Paulo diz: eu estou em aperto, eu estou pressionado de todos os lados. Por um lado, eu quero estar com Cristo, que é muito melhor do que qualquer coisa, né? E por outro, eu quero estar fazendo a obra dele, porque se eu morrer, é Cristo, né? E o meu viver é Cristo também. Então, eu quero estar com ele de todas as formas, ou servindo a igreja dele, ou estando com ele, que é muito melhor, né? O apóstolo Paulo tinha a compreensão desse amor, e que a gente também possa ter a compreensão desse amor, que a gente possa orar pelos familiares, pelas pessoas que estão enlutadas. Nós estamos, sim, passando por um período de luto, mas nós temos um Deus que nos sustenta. Em todas essas situações, nosso Deus, ele nos sustenta, e isso é maravilhoso. A gente vê um Deus tão grande, tão poderoso, nos sustentando diante dessas situações e não deixando que a gente sucumba, mas que a gente seja fortalecido nele, que a gente seja amparado por ele, que a gente seja provido por ele em todas as coisas, né? Esse é o nosso Deus, que nos sustenta em todos esses momentos e que mostra o seu amor por nós em todos esses momentos. E como nós lemos em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus. Que a gente fique com esse sentimento, com isso no nosso coração, com essa responsabilidade de expressarmos esse amor para mais pessoas, para que elas também sejam alcançadas por esse amor e por essa graça que tanto nos conforta, que tanto nos ampara, que tanto nos sustenta. Amém, irmãos? Alguém quer Glória a Deus. acrescentar mais? Fica à vontade, Gui. Quando você me mandou o script da aula, né, eu falei, nossa, isso aqui tenho certeza que é resposta de oração, né? A gente nunca se sentiu, a gente sempre foi frágil, só que a gente nunca se sentiu tão frágil, né? Quando a gente é confrontado assim com a morte face a face, a gente se sente a gente fica coado, a gente fica ali aquela modo sobrevivência, né? Aquela alerta total. Mas aí quando a gente vê uma aula como essa, a gente lembra, né, que a morte ela é o fim de um processo, mas o início de um muito maior, que é eterno, que é perfeito e que é com o autor da vida, né? Então a gente tem certeza que quando a gente piscar os olhos, a gente está diante de Jesus, e não aquele Jesus coitadinho da cruz, não, é o Jesus poderoso, com o corpo glorificado, o príncipe da paz. Eu acho que isso nos conforta de uma maneira que uma vez o pastor Júnior pregou, né? Ele falou: eu não sei como as pessoas vivem sem Deus, né? Como é que no final do dia, de um dia como a gente tem vivido, aonde a gente desabafa, onde a gente procura o consolo, não o refrigério? É em Deus. E quem não tem Deus? Olha a nossa responsabilidade de levar
esse conforto, essa tranquilidade que a gente tem hoje de que o nosso corpo, ele é uma embalagem. E piscou, a gente volta ao pó, mas a nossa alma vai estar com o nosso Criador. Então, acho que isso é o que mais nos conforta hoje. E se eu pudesse ter um desejo realizado por Deus hoje, seria esse, que todos sentissem esse conforto que nós, salvos, sentimos, porque eu acho que não é nada se compara, né? João 11:25, Jesus falando: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente realmente crê, se a gente realmente tem essa confiança, e quem não tem, que peça ao Espírito Santo para que testifique isso no seu coração, porque essa certeza nos liberta de todo medo, de todas as amarras, de todas toda a ansiedade que possa vir ao nosso coração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela observação, pelo comentário. Então, gente, eu finalizo com essa citação de Meyer Birman. Quem quiser depois as fontes bibliográficas, eu envio para vocês, tá? Podem entrar em contato comigo, sem problema nenhum, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom, irmãos? Vamos finalizar a aula, então. Quem pode realizar essa oração para a gente? Pode ser você, Ricardo? Claro, vamos orar. Amém. Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu amor em nossas vidas, Pai, pois sabemos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso sustento, o nosso Deus, nosso Rei, nosso Senhor, Pai, e te agradecemos, sim, por mais esta aula, por mais este dia, Pai. Te pedimos, Senhor, a tua bênção, Deus, a todos que estão passando por algum momento difícil, nesses tempos que estamos vivendo, Senhor, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas mortes, Senhor, porém a tua palavra nos conforta, a tua palavra, Senhor, nos traz o alento, o Senhor é a nossa esperança, sabemos que em ti, Senhor, não temos nada a temer, Deus, então te peço que o teu Espírito Santo nos toque, nos conforte, a cada irmão, Pai, a cada família que está assistindo essa aula, que possa estar temeroso, que possa estar passando por alguma dificuldade nesse momento, que o teu Espírito Santo visite, toque, papai, transforme, Senhor, e traga, Senhor, traga essa certeza de que em ti estamos seguros, Senhor. Em ti, Pai, como o apóstolo Paulo disse, seja para a morte, seja para a vida, nós somos mais que vencedores. Em ti, Senhor, nós encontramos a verdadeira razão, Senhor, da nossa vida, e em ti, papai, que nós queremos estar eternamente, Senhor, na tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, esse dia, esse domingo, que possa ser um domingo abençoado, que possamos, Senhor, buscar a ti, a tua presença, a tua face, Senhor, e que mais tarde possamos cultuar a ti, Senhor, da melhor forma, da melhor maneira possível, Pai, porque o Senhor é a razão de tudo. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Nos abençoe nesse dia, Pai, e que a sua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Semana que vem tem mais aula da EBD1, tá bom? Acompanhem, fiquem na bênção. Paz, Tchau, meus tchau. irmãos. Deus abençoe. Paz, Deus abençoe a todos.